Dale aí, Henrique. Grande Henrique, grande camarada, Neguiorra. Hoje a gente vai estar conversando aí com o nosso amigo Daniel da Silva, Dale Diogão. Bater um papo com um grande atleta, um dos grandes atletas do Rio Grande do Sul aí, professor, treinador, nosso amigo lá de Santa Cruz, Daniel da Silva. Ele que é o organizador da Maratona de Santa Cruz, vai estar contando um pouquinho da sua história. A gente vai estar batendo um papo aí falando sobre corrida de rua, sobre atletismo, né? No dia do trabalho. Parabenizar aí todos os trabalhadores aí pelo dia 1º de maio, né? E o atleta aí do atletismo não deixa de ser um grande trabalhador. Para aquelas pessoas, já tá o nosso homem aí, ó. Daniel da Silva, um grande amigo aí, daquelas coisas legais que o esporte nos proporciona, né, galera? As amizades aí, né? Isso é um legado que fica, né? Grandes amizades aí, alguns a gente não tem tanto contato, mas outros são um pouco mais próximos, né? Vamos ver se a gente já consegue chamar o cara aqui pra gente bater um papo com ele. Vamos lá que eu sou meio novo nessas lives aqui. Vamos embora, falar com o cara. Vamos chamar o homem nessa live. Daniel da Silva. Vamos falar um pouco aí de atletismo. Parabenizar os atletas brasileiros aí que estão participando do Campeonato Mundial de Revezamento. Hoje, grande atuação do Brasil, né? Com o atleta gaúcho aí, Anderson Henriques. Amanhã as finais. Grande aí, professor. Dali, Dani. Sempre acompanhado do seu violãozinho ali, que também é um grande cantor, e além de ser um excelente corredor, também é músico. Se aventura na. Esse aqui eu botei em tua homenagem aí, tu que Não gosta muito pode, de violão. não pode faltar, cara. Não pode faltar um violãozinho. Ô, Dani, tá me escutando tranquilo aí? Tá bom o som? Tá top. Show? Tá show. Maravilha, cara. Maravilha. Eu preparei aqui uma pauta pra gente seguir, mas não precisa se prender em pauta, né? Sabe que o esportista também ele trabalha no improviso. Tem bastante história aí, né, cara? A gente tem uma horinha pra trocar uma ideia, né? Aí Dalvani, Nego Dalva, que participou da competição ontem aqui em Porto Alegre, as competições começando a retomar de novo com todo esse cenário aí de pandemia, né? E todos os cuidados, mas a gente vai, né, seguindo a vida. Dani, então aqui, ó, da pauta número 1, pra gente trocar aquela nossa ideia, quero que tu conte um pouquinho aí como que começou a tua história, cara. Né? Como que tu descobre o atletismo. Eu tenho aqui um breve histórico do Daniel, né? Daniel da Silva, que foi um dos grandes corredores aí das provas de fundo do Rio Grande do Sul. Né? Daniel, 41 anos de idade, professor de educação física, mora em Santa Cruz do Sul. Tenho aqui algumas das marcas dele, umas marcas bem expressivas, né? Um 1.000 metros corrido na Brita, lá em Santa Cruz, para 2,37, que não é pouca coisa. Dani, antes da gente falar dos teus principais resultados, eu quero que tu, né, te apresente aí pra galera, fale como que tu descobre o atletismo, né? Da onde que tu, a cidade de Natal, da onde tu vem, conta um pouquinho da tua história aí pra galera. Cara, obrigado aí, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os nossos telespectadores aí. Aí o Dalvani, Diogo Moura e toda a galera que tá aí, a Jaque entrou agora, a patroa aqui, Diego Mota também, outra fera. Muito obrigado a todos aí por estarem assistindo a live. Obrigado aí, Luiz Fernando, por me convidar e gentilmente me convidou aí, eu, uma humilde pessoa aqui, um mero corredor esforçado, o Luiz Fernando muito mais talentoso que eu, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Que eu reconheço. E um cara que tem uma história ainda mais grandiosa no atletismo, e ser convidado por ele é uma grande satisfação, uma grande honra. Um cara do qual eu sou muito fã, né? Que desde 1992 o cara já estava aí nas competições, foi campeão brasileiro menor ou juvenil, algo assim, uma coisa fantástica, né? Correu 800, 1.500 até a ultramaratona. O homem é um monstro, né? Lembrando que somos aí dinossauros aí, né, no atletismo. Agora eu te chamei de velho, né? Ah, dinossauro, né? Dinossauro. Já estamos quase fossilizando aí, né? Cara, muito obrigado pelo convite. Meu, eu comecei a correr, cara. Comecei a correr
a minha primeira corrida foi meio assim, sem nenhum treinamento, né? Eu comecei a correr lá em Encruzilhada do Sul. Eu até te contei esses dias, eu corri uma rústica assim, eu não sabia nem que distância era. Eu comecei a estudar voltei a estudar no colégio aos 18 anos na quinta série, porque eu tinha parado lá na quarta série para ajudar os meus pais adotivos naquela época a ajudar no trabalho, na colônia, assim, na lavoura e tal. E aí uma das exigências deles é que eu largasse o estudo e fosse ajudar eles lá, né? É a cultura deles naquela época, né? Hoje, naquela época também eu já não concordei, logo depois eu vi que eu precisava ter estudado antes, né? E aí com 18 anos eu voltei a estudar e nesse colégio teve uma rústica na cidade lá. E aí o meu treinador, não, o treinador não, o professor de educação física do colégio, viu nós jogando bola lá e tal, ele fez um testezinho, acho que, sei lá, uns 400 metros, botou o pessoal para correr, para selecionar a galera que ia correr, né? E ele falou assim, aí eu fiquei em segundo, tinha um cara que ganhou nesses 400 metros, aproximadamente, assim, na rua, ele fez um teste, os que corresse melhor estavam selecionados para correr a rústica da cidade. E não tinha muita rústica naquela época, né? Ainda mais Encruzilhada do Sul lá. E aí ele disse assim, tu tá bem, Daniel? Tu tem que ir lá, tu vai correr bem. Tá, pensei, mas como é que é? Como é que se corre? Entendeu? Eu não sabia. Dani, para nós traçar a linha do tempo aqui, isso aqui é o ano de... Que ano que foi isso aí? 1998. 98, maravilha, maravilha. Eu voltei a estudar com 18 anos em 98. Estou com 41 hoje, né? E aí eu fui lá, corri a rústica lá e o pessoal correu adulto, juvenil, tudo junto, né? E depois eu voltei lá na cidade e medi, tinha aproximadamente 6 quilômetros a distância que eu corri naquele dia. E eu nunca tinha corrido, né, cara? O máximo era jogar futebol e, né, mais nada. Sem treinamento. Eu ganhei a rústica. A primeira rústica que eu corri, eu ganhei no geral. Aí aquilo marcou pra mim, sabe, na minha cabeça, assim, sabe? Pô, olha, eu larguei atrás de todo mundo largou na minha frente. E o pessoal até riu, já ganhou, tava debochando de mim, né, alguns colegas meus. E no final eu cheguei em primeiro, e todo mundo ficou assim espantado. O Daniel ganhou do fulano, do ciclano, de todo mundo, dos adultos, né? E só que ali parou, né, cara? Não tinha nenhum projeto de atletismo naquela região. Não tem a cultura disseminada do atletismo naquela região. Hoje eu vejo a necessidade de trabalhos feitos junto à comunidade em prol do atletismo, projetos, né, que visam a formação de atletas. Lá no colégio eu nunca tinha visto atletismo. A aula de educação física, o professor atira a bola, pessoal, vamos lá, e ele vai para a sala dos professores tomar cafezinho e fazer fofoca. Era a realidade da época, quando eu voltei a estudar, né? E aí a gente ia jogar taco, ficava tudo à vontade, jogar taco, às vezes jogava vôlei, às vezes jogava futebol. A gente fazia o que queria, o que é uma coisa errada, né? Tipo, não tinha alguém lá ensinando, cara, existe atletismo. Eu gostaria de ter, hoje eu sou formado em educação física, bacharel, não sou credenciado para dar aula em escola, né? E aí eu corri essa rústica, passaram-se os anos, eu voltei lá para o meio do mato lá, e nunca mais corri, né? Aí eu só voltei a correr quando eu vim morar em Santa Cruz. E essa rústica encruzilhada em 1998, a primeira participação do Daniel da Silva primeiro contato teu com a corrida, qual é a distância dessa corrida, Daniel? Qual era a distância? 6 quilômetros. 6 quilômetros. Aproximadamente. Vou pegar aqui a medalha. Ô Daniel, a nossa live aqui acabou de ficar uma live olímpica, né? Entrou aqui a cunhada Graciele Herman, 2 Olimpíadas. Um abraço aí pra Graciele, pro Renan. Um abraço pra Graciele. Grande nadadora, né? Essa é fera, hein? Aí, essa medalha é onde tudo começou. É onde tudo começou. A primeira medalha que eu ganhei até hoje. Que maravilha, hein? Aqui escrito 1998. Não dá para ver direito. Essas das medalhas antigas, dá para ver que ela é velha só por estilo. Aí, cara, eu guardei isso aí. Aí, cara, muito desvalorizado. Eu sei que eu cheguei e eu ganhei essa rústica tendo trabalhado a manhã inteira no Cabo da Pá, velho, tirando areia de um reservatório de água, que levava água para casa. Tinha vindo um temporal naquela semana. E aí a bomba era uma bomba submersa, que ficava dentro da represa. E aí tinha que tirar toda aquela areia. E eu tirei no Cabo da Pá, acho que dava uns 2 caminhões de areia. Eu tirei sozinho. Praticamente tu inventou o CrossFit lá em 98, né? Cara, eu me ralei trabalhando de manhã e de tarde, às 3 da tarde, fui lá correr. Entendeu? E aí cheguei, trouxe a medalha e mostrei para os meus pais adotivos lá naquela época. Mostrei para eles, que eu bem feliz que eu tinha ganho, todo mundo elogiou. E eles riram de mim e disseram assim, isso aqui é de lata.
isso aí não vale nada, porque isso aí é tudo pintado de amarelo para parecer que é de ouro, sabe? Eles pegaram e me ridicularizaram. Eu me lembro, eu não esqueço até hoje. Foi na frente das visitas, assim, tinha gente lá visitando eles naquele sábado, e eu fiquei com a cara no chão, assim, sabe? E aquilo me desmotivou, sabe? Aí a gente vê assim, a gente faz as coisas, mas há uma cultura, sabe? No Brasil, e a gente vê as pessoas, quando a gente tenta fazer alguma coisa boa, ou a gente faz alguma coisa que talvez não tenha significado para eles, mas tem significado para a gente, tem gente que gosta de puxar o tapete das pessoas, sabe? De botar Sim, para baixo. Eu tive a experiência aqui de fazer a maratona, aqui, de ter a ideia, quando logo que eu lancei, tinha gente me ridicularizando, entendeu? Dizendo que eu era sonhador, ridículo, que eu nunca tinha feito nada, entendeu? Aí depois as pessoas passaram a entender o meu projeto e gostaram da ideia e vestiram a camisa e acabaram me ajudando, né? Mas no início foi uma coisa assim, né? Então, cara, infelizmente no Brasil é assim, cara. A gente vê, a gente poderia ter muito mais talento e pessoas assim como a Graciele, muitas campeãs olímpicas, atletas olímpicos. Cara, nós podíamos ter uma penca de atleta aí com índice para a Olimpíada esse ano aqui no Rio Grande do Sul, mas infelizmente por pessoas assim, entendeu? Que não agregam, que acabam botando as pessoas para baixo e desestimulando, entendeu? A crença, o sonho. Eu não me tornei um atleta olímpico por uma série de circunstâncias. Talvez se eu tivesse começado naquela época, eu tivesse chegado num nível mais alto. Se as pessoas, ao invés de pegar e disser, não, Daniel, isso aqui foi uma mera latinha, e tivesse dito, não, vamos lá, vamos te ajudar aí, quem sabe, né? Vamos um investir em incentivo, ti né? para te treinar, e concilia o trabalho, o estudo, e aí o cara ia descobrir se tem talento ou não. Mas não, as pessoas fazem o contrário. E aí como é que o esporte vai progredir, como é que... Não é só o esporte, em outros setores, né, da sociedade. Quando tem pessoas que, ao invés de apoiar aqueles que estão começando, elas gostam de botar para baixo, né? Porque talvez elas tenham uma certa frustração por não terem atingido aquele objetivo e querem frustrar os outros também. Isso é uma ideia totalmente egoísta e mesquinha. Eu acho que se eu não fui um atleta olímpico, mas eu reconheço que existem muitas outras pessoas com muito mais talento que eu que merecem essa chance, entendeu? E essas pessoas, elas merecem projetos, elas merecem profissionais sérios, elas merecem entidades, federações, órgãos voltados para o atletismo e não para fins particulares, entendeu? Privados. Então, é por isso a gente parar de pensar um pouco só no umbigo da gente, nas nossas frustrações pessoais, no nosso ego e nosso egoísmo, e pensar um pouco mais de uma forma aberta, global, a gente vai conseguir criar muito mais condições e mais justiça, né, no Brasil, não só no esporte, mas em qualquer outro segmento da sociedade, né, cara? E Sim. essas foram as lições que eu aprendi com tudo isso. Para quem está entrando agora, galera, a gente está falando que o Daniel da Silva está contando como que ele conheceu aí o mundo das corridas. Foi lá em Cruzilhada do Sul, hoje ele mora em Santa Cruz do Sul, professor de Educação Física, foi um dos grandes fundistas aí do Rio Grande do Sul, né? E também a gente vai chegar nesse ponto aí, ele é organizador da Maratona de Santa Cruz, que foi um sucesso aí, a prova pro ano que vem a sua segunda edição, a gente vai chegar nesse tópico da maratona. E o Daniel tá contando, galera, como que o atletismo, como que ele se encontra com o atletismo, foi aos 18 anos, diferente de muitos, foi até meio tarde, né? Mas perto de alguns também. Tem gente que começa um pouco mais tarde, mas o ideal seria ser apresentado ao esporte um pouco mais cedo para ter todo um processo de desenvolvimento para conseguir resultados melhores. E assim mesmo, tá ouvindo bem? Caiu aqui, perdi o sinal com o Daniel, vamos esperar se ele retorna. Ele está contando aí como que ele conheceu o atletismo e assim mesmo, tendo começado meio tarde no esporte, ali com 18 anos, ele atingiu marcas espetaculares. Correu 5 km aí em menos de 15 minutos, venceu muitas provas de 10 km, tem a marca de 2 horas e 33 na maratona, e depois ele vai falar também da sua transição para a parte de locução. Caiu aqui o sinal com ele, eu vou tentar chamar ele de novo aqui. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Carlos, grande Carlos Miranda, nosso grande campeão brasileiro de arremesso de peso, acaba de entrar aqui, vamos ver se a gente consegue chamar o Daniel de novo, vamos lá. Vamos ver se o Daniel volta aqui a falar com a gente. É isso aí, galera, é um dos grandes nomes aí do atletismo do Rio Grande do Sul, que segue trabalhando, né, dentro da área esportiva, promovendo eventos, trabalhando como personal, né, trabalhando como treinador.
pensando no futuro do atletismo do Rio Grande do Sul. E a gente sempre tem que pensar positivo. Vamos ver se a gente consegue chamar ele de novo aqui. Aí. Vamos ver. Vamos ver se o cara vai voltar aqui. É uma grande pessoa. Aquelas medalhas de ouro que o esporte nos proporciona. Voltou, acabou, caiu. Perdi a conexão contigo, mas tá de volta. Tá ouvindo bem, hein? Tá show, caiu. Aí, enquanto tu ficou fora aqui, eu tava falando pro pessoal, né, que tu é um cara que tem muitos projetos, ainda pensa no geral, de como poder colaborar ainda mais, né, nessa tua carreira como atleta, que foi uma carreira bem sucedida, com grandes resultados, mesmo tendo começado tardiamente, lá com 18 anos, tu conseguiu atingir umas marcas bem expressivas. Tu contou um pouco da tua história, como que tu conheceu ali o esporte, que foi lá no ambiente escolar. Agora a gente vai entrar aqui no tópico 2. Daniel, quero que tu fale pra gente, teu começo no atletismo foi em 98. Ídolos na modalidade, dentro do atletismo. Quem eram as pessoas que lá naquela época tu te espelhava? Aqueles grandes atletas? Se eram atletas a nível mundial? Quem que era o cara que fazia o teu coração pulsar pensando aí em corrida de rua ou atletismo de pista? Fala pra galera aí. Aí, ô Luiz Fernando, na verdade, eu comecei lá meio que... Na verdade, não foi o começo, foi só uma... Foi um primeiro contato, né? Que era, não sabia nada. E eu só voltei a correr em 2013, né? Que aí eu recomecei. Aí eu treinei durante um ano, e aí em 2013 que eu comecei a conhecer quem eram os atletas ali, né? E aí eu já estava com 23 anos, vim morar em Santa Cruz, né? Aí eu entrei para a equipe de atletismo da Unisc, aqui do professor Jorge Peçanha. Fiz um teste ali, consegui uma bolsa parcial na universidade, né? Mas isso foi só em 2006. No início, em 2003, eu não me dedicava muito aos treinos. Eu participei de uma outra rústica, eles me convidaram para fazer parte da equipe. E aí eu corri eventualmente algumas corridas. E aí eu tive uma lesão, porque eu trabalhava durante 8 horas por dia de servente pedreiro e usava botina. E eu não tinha tênis para treinar também. Uma série de tragédias no início. Aí eu rompi parcial o tendão calcâneo e fiquei 2 anos sem treinar, né? Mas aí, quando eu voltei em 2006, eu recomecei, né? Já com 26 anos. Dá para se dizer que eu comecei realmente a treinar de fato aos 26 anos. Que aí eu pensei assim, agora virou uma questão de honra. Eu me machuquei, eu comecei tarde, agora eu quero provar para mim mesmo que eu posso. E aí eu comecei a treinar. Aí eu comecei a conhecer os atletas, comecei a conhecer o Claudinho Rodrigues, falavam muito, que na época assim, era considerado o melhor atleta da época, né, da modalidade, corrida de rua. Grande Claudinho Rodrigues, né? Eu passei a admirar e admiro até hoje, né? Grande pessoa e grande atleta. Caiu de novo aqui a conexão com ele. Dani, acho que tá meio ruim teu sinal aí, cara. Caiu a conexão. Ele tá falando de que o começo dele na carreira mesmo, ali treinando, caiu um pouco a tua conexão na hora que tu falou que tu começou de fato mesmo a treinar em 2006, né? Isso. Que aí tu começa a saber quem são os grandes corredores aqui do estado, né? Que a tua referência ali que foi a referência para muitos, que é o caso do Claudinho Rodrigues, para quem não é do meio do esportivo. Claudinho Rodrigues foi um grande corredor, um dos maiores, na minha opinião, o maior, se não foi o maior, né? Um dos maiores corredores da história do Rio Grande do Sul, campeão da Maratona de São Paulo, em diversos títulos, que para ti foi uma grande referência. Então, ali a partir de 2006 em diante, tu realmente começa a treinar de uma maneira mais organizada, com orientação de treinador, dentro de uma equipe, né? Projetando já, entendendo que tu tem condições de ser um atleta de competição.
Ali eu comecei a treinar realmente de fato, assim, fui seguindo uma planilha de treinamento. Naquela época eu treinava ali com a equipe da Unisc, né? E aí comecei já correndo para 33, os 10 quilômetros já, treinei 2 meses, eu estava metendo 33 alto, 10 quilômetros, né? E acima do peso, o pessoal até dizia, mas esse cara aí é meio fora do peso, meio fora de forma, mas eu tinha pulmão, né? E aí eu comecei do zero, assim. Fica a dica pro pessoal aí que tá acima do peso. Ó, o Daniel corria acima do peso e corria muito bem. Imagina se tivesse com peso de queniano, né? Eu corria, a minha vida inteira eu corria acima do peso, eu nunca consegui ter um peso de um atleta de elite, assim, né? É uma coisa que eu nunca consegui chegar, assim. Talvez tenha faltado aí algum planejamento a nível alimentar, alguma coisa, o treinamento tivesse ter sido mudado, era uma questão genética mesmo, que era um fator limitante para mim. Mas eu consegui correr ali, treinei 6 meses e eu já estava correndo 32 nos 10, com 6 meses de treino. E aí estabilizou durante um ano, e aí eu consegui, já depois de 2 anos de treino, eu consegui correr na casa dos 31, mas levei 2 anos mais ou menos. E aí eu já estava correndo para 16 baixos, 16 baixos 5.000, 15 alto, e aí foi. E aí foi embora. Aí 2008 eu já estava correndo para 15 baixinhos, 5.000, e correndo para 31 baixos, os 10 já. Já estava ali, já começando a chegar entre os primeiros ali, né? Ficar em quinto, quarto, numa rústica, se juntasse todos, ali estava quarto, quinto, sexto. Figurei entre os 10 melhores do estado naquela época, né? E então consegui correr mais ou menos, até pela série de circunstâncias. Sensacional, cara. Então aqui, pra gente não se perder, o primeiro contato foi em 98, correndo uma provinha de rua lá em Cruzilhada. Aí em 2006 começa um trabalho um pouco mais organizado, ali aos 26 anos, é isso, né? Isso. Aos Exatamente. 26 anos começa um trabalho mais organizado e de 2006 ali até 2008 já está conseguindo competir com a galera a nível estadual, nas provas de rua. Então, impressionante o potencial e o talento, né, cara? Tanto que quando eu te conheci nas provas, eu até olhei assim e falei, pô, que é esse gordinho que é aí, né, cara? Com o uniforme da Unisc, né? Vai, o cara corria a prova inteira com a gente, né? Eu falei, pô, não, como é que pode? Esse cara mais pesado aí, cara. E o cara vinha pro couro mesmo, né? É, é que a banha ela não pesa tanto, né, velho? Ela só engana. Dani, sensacional, cara. E daí, quando que tu percebe que vai ser possível, não só porque tu já vinha chegando entre os 10 ali, conseguindo marcas que são marcas expressivas, né? 32 em 10 quilômetros, tudo mais. Quando que tu percebe que vai ser possível ganhar daqueles caras que tu admirava ali, cara? Tauro Bonorino, até mesmo Claudir, Dalvânio de Santos. Pô, é possível ganhar desses caras um dia. Quando que bateu na... Aí, quando chegou no ano de 2009, ali eu consegui atingir mais ou menos o ápice ali, né? Levou uns 3 anos treinando. Aí eu fiz algumas modificações no treino, comecei eu mesmo a ser o meu treinador a partir de 2009. Eu mesmo passei a ser meu treinador, que eu vinha tendo muita lesão e não conseguia dar sequência. Então aí eu estava estudando educação física, comecei a dar uma estudada e eu pensei, cara, porque senão eu não vou, desse jeito não vai dar certo. Eu não tenho a vida inteira para ficar tentando. E aí eu comecei a fazer o meu próprio treino. Aí eu comecei, né, a me livrar das lesões, porque aí o que me matava muito era o seguir aquela planilha de treino e aquilo lá não era feito para mim, era feito de forma Sim. geral para uma série, para qualquer grupo de atletas fundistas. Foi o que eu percebi, não era um treino feito para as minhas condições. E eu me lesionava muito. E aí eu passei a fazer um reforço muscular e eu comecei a dar mais sequência. Aí eu não parei mais de treinar. A partir do momento que eu comecei a treinar por conta, eu ser o meu treinador, eu nunca mais me lesionei. Até hoje, nunca mais tive uma lesão, né? E aí, só por não me lesionar, eu consegui melhorar o meu desempenho. Eu consegui dar mais sequência nos treinamentos. E aí eu Sim. comecei a correr baixo mais frequentemente. Comecei a correr 15 baixinho, né? E aí eu já comecei a ficar entre quarto, quinto, sexto, se não estavam todos ali. Aqui na minha região eu dominava, aqui no Vale do Rio Pardo, né? E até 2010 ali eu estava muito bem. E aí eu consegui chegar ali entre os 5 primeiros em alguns eventos, né? Mas a gente sabia, né, que os outros atletas eles tinham um potencial genético, eu tinha essa consciência, né? E sempre admitir e reconhecer o talento das outras pessoas, né?
Então, por isso que eu admiro essas pessoas ali que treinavam. E eu treinei me inspirando nessas pessoas, né? Fui buscar lá o Claudio Rodrigo, bah, que legal, o cara corre tanto, vamos ver até onde eu posso ir. Porque o esporte é assim, né? Você se desafia até para ver até onde você consegue ir. Virou uma questão de honra para mim, assim, eu quero ver até onde eu posso ir. As pessoas dizem que eu comecei tarde demais, que eu estou acima do peso, que eu sou velho, que eu sou gordo. Tá, mas e daí? Eu vou tentar. Eu não sei, elas podem estar erradas, né? E aí foi uma questão de honra para mim, assim, eu me sacrifiquei até a minha vida pessoal para poder tentar conseguir o meu objetivo. Chegou num certo ponto, assim, que por falta de estrutura, por falta de uma série de coisas, né? E talvez até um pouco por falta de talento, chegou num patamar, num platô e estacionou. Sim. Até no overtraining em 2010, né? No final de 2010, início de 2011, eu tive um overtraining muito forte, que aí me quebrou uns 2 anos, assim, fiquei muito mal 2 anos. Tive que fazer um tratamento para me recuperar, né? O overtraining é complicado. Mas eu consegui, assim, correr bem, assim. Dentro das minhas limitações, eu consegui quase praticamente extrair o máximo de mim, né? Poderia ter feito um pouco mais. Às vezes, eu era um pouco preguiçoso para treinar, assim, para fazer mais volume, para fazer mais quantidade, assim. Podia ter feito mais. Uma coisa que também esses dias a gente estava comentando, que poderia ter feito eu melhorar mais, foi não ter alguém para treinar comigo, né? Alguém do fundista que me acompanhasse aqui. Eu treinar sozinho. Aí chegar num dia, eu chegava num certo ponto, né, era aquilo ali. Quando você tem alguém que anda mais que você, ou que anda junto contigo, consegue andar mais. E aqui não tinha, né, nenhum fundista que conseguisse treinar comigo naquela época. Os outros grandes corredores que corriam mais que eu estavam em outra cidade. Aí imagina. Sim, aí tu acabava encontrando a galera nas provas, né? Só na competição. Imagina se durante a semana tu pudesse treinar com ele, até tu ver a rotina de treino dele, ver o que ele faz. Sim. Só nisso aí vai melhorar um bocado já, né? Porque a gente vê que o sucesso dos atletas quenianos lá além da altitude, da genética, é o treino em conjunto. É um esporte individual, mas o treino coletivo é que faz o cara melhorar, entendeu? Porque um puxa o outro, né? Com certeza, dentro disso que tu tá falando, aí eu treinei, tá até assistindo aqui, ó, um abraço aí pro Dalvânia de Santos, a gente treinou muito tempo junto, então com certeza, porque tem dias que tu não tá tão motivado para treinar, que aí o teu colega de treino ele vai acabar te puxando e o rendimento vai ser melhor para todo mundo. Daniel, mas tu correu nesse período de 2006 até ali meados de 2013, 14, tu pegou um período bastante competitivo dentro do atletismo do Rio Grande do Sul. Aqui as provas bastante disputadas ali, uma prova de 10 quilômetros tinha muita gente correndo ali de 31,5 para baixo, então tu pegou um período que era bem cascudo mesmo das provas. E claro que não tem a possibilidade de todo mundo correr sempre as mesmas provas, tá junto. Eu quero que tu conte pra galera a tua primeira experiência de cruzar, de acompanhar ali os batedores. Conta como é que foi, porque isso aí, para quem viveu isso, já é algo indescritível, né? É uma sensação que não tem dinheiro que pague o cara vencer uma prova, independente do nível que seja a prova. Às vezes a pessoa fala que tal prova estava com nível técnico fraco, não importa. O cara vencer a prova, correr junto com os batedores, ali, colocar o peito na faixa, é algo... Eu quero que tu fale pra galera aí qual foi a tua primeira experiência vencendo uma prova, que nesse momento a gente vê que tudo valeu a pena. Cara, minha primeira corrida eu já ganhei a corrida, né? Então eu já tive essa experiência. Fenômeno! Eu ganhei a corrida e eu fui ali junto com o carro da brigada. Aquilo já dá um sentimento assim, indescritível, como tu falou. É um negócio louco, sabe? Uma adrenalina, uma emoção, aquilo te empolga, né? Mas no caso, nessa primeira experiência, tu não tinha um treinamento. Eu tô falando assim, dentro de uma programação, e já se entendendo como um corredor um pouco mais experiente, sabe? Executando um programa de treinamento, e aí muda um pouco o parâmetro. Porque de repente, lá naquela primeira experiência ali, é tudo muito novo, né? O cara foi lá, venceu, mas... Aqui no primeiro ano de treino, aqui em 2013, quando eu comecei a treinar, eu já ganhei, aqui na minha cidade, na região, aqui eu já ganhei várias corridas já. Eu ganhava seguido, porque aqui eu me destacava aqui, né? Entendeu? Quando eu juntava uma grande prova com grande premiação em dinheiro, que vinha vocês correr, todo mundo, aí, os melhores, aí que eu tomava ferro, né? Que aí eu ficava lá na categoria, né? Não pegava geral. Porque, claro, não era fácil, né? Estavam os melhores e eu estava começando, né? Então, sim, aí realmente... Mas aqui na minha região, aqui com 2 meses de treino, eu já estava ganhando corrida aqui. Estava despontando já.
Eu já corria, eu treinei um mês e eu já estava correndo 16 alto, 5.000. Eu já estava correndo Imagina. e correr 16 alto não é qualquer um, qualquer lugar, qualquer um que sai assim, sai correndo, né? Você já sabe que Sim, sim. é 18 quilômetros por hora praticamente, né? E aí, então não é qualquer um, qualquer pessoa, assim, qualquer um, assim, do nada que É vai o sair sonho, é o correndo. sonho, é o sonho, é o sonho de muitos. Então, o Diegão, aqui, grande amigo aí, Diego Mota, aí, ele tá sonhando com esse sub-17 aí, que eu acredito que esse ano tem tudo para sair, né? Então, realmente são marcas expressivas, assim, para começo de vida esportiva. Então, é uma condição com certeza diferenciada. Sensacional. Dani, o treinamento, dentro desse programa de treinamento, tu já estava te treinando. Ali, ó, Diegão, 16 alto é um sonho. Vai sair, cara. Vai sair. Muitas vezes é mais cabeça que físico. Eu sempre falo isso pro Diego. Dani, os treinos que antecederam o teu sub-15, quero que tu fale um pouco daquele período ali, daquela prova sub-15 minutos na pista. Para quem não sabe, aí, Daniel da Silva tem aí 14 minutos e 59 segundos na prova de 5.000 metros nas Togipas, se não me engano, 2011 ou 2010. Uma coisa assim, né? 2010. 2010. 2010. Eu quero que tu fale um pouco da programação que antecedeu aquele sub-15 lá. Se tu mais ou menos já imaginava que poderia acontecer um sub-15 ou que foi pego de surpresa, era uma prova que tinha muitos atletas ali de alto nível. Então quero que tu fale um pouquinho pra galera aí do ano de 2010, aquele sub-15. Cara, assim, eu já estava correndo na casa dos 14, os 5.000 já, pelos treinamentos que eu estava fazendo. Eu corria fácil, 15 baixo para mim eu corria com muita facilidade, né? Naquela época ali, 2009, 2010. Então eu corria, eu já tinha feito o estadual, eu tinha feito 15,06, eu fiquei em quinto no estadual, quinto ou sexto. Eu fiz 15,06, que o Dalvani, que está aí na live, ele correu 14,42, se não me engano, o Claudinho foi segundo. Isso foi em 2009, eu fiz 15,06. Não me lembro direitinho, eu fiquei em quinto ou sexto, não me lembro, não sei o certo. Foi terceiro, se não me engano. Claudir 14, 40 e pouco, parando para amarrar a sapatilha, né? É, cara, essa cena eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi ele parando, ele parou na minha frente, cara, foi para a raia 2, amarrou a sapatilha e eu tava em quinto ali. E aí eu passei por ele deu, já era o homem agora, parou para amarrar a sapatilha. Cacete, velho. Quando eu corri uns 200 metros sozinho, assim, né? E a galera tava o Tauro, tava o Dalvani, e era tudo Tauro e o Dalvani lá na frente. E ele ficou lá para amarrar a sapatilha. E quando veio, daqui a pouco veio aquele monstro, né, cara? Eu só vi aquela burdoada no chão com a sapatilha. Pum, 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 pum. Eu olhei assim de canto de olho, o Claudinho ia me passando. Ah, cara, o cara é foda, velho. Aí cara, eu vi, putz, cara, e eu só ali, né, tentando manter aquele ritmo e o cara me passa, vai lá e alcança vocês, né, cara? Bah. Mas voltando lá, o ano de 2010, que eu fiz o sub-15, ali eu já estava fazendo em treino, eu sabia, eu sempre fui um cara muito realista e muito racional, eu nunca fui muito de em treinamento ficar me iludindo. Eu sempre falei a real, eu corro isso e é isso, não sou de mentir para mim mesmo, nem para os outros, né? Uma coisa que eu não sei é mentir, não aprendi, não tenho esse talento. Então, cara, eu sempre fui muito realista comigo mesmo. E eu vi os treinos assim, eu chegava, ó, nessa prova eu vou correr tanto. Né? Em 2009 eu falei que eu ia correr 1,9 lá em Passo Fundo, na primeira meia maratona que eu corri. E lá era subida, cara. E eu corri 1,909. Por quê? Porque no treino aqui, eu fiz num circuito fechado, no campus da Unisc, eu fiz 1,832 no treino, correndo sozinho. Sem água, sem nada, no seco. E aí eu fui lá em agosto, na meia de Passo Fundo, nunca tinha corrido oficialmente uma meia. O Claudio ganhou com 1,5. Eu fiz 1,9 e fui quinto, quase cheguei em quarto. O Pasato chegou na minha frente por 5 segundos. Quase passo ele. E aí tá, beleza. E o percurso em Passo Fundo, para quem não conhece o percurso lá na meia maratona de Passo Fundo, o percurso, galera, é pesadíssimo, né? É um sobe e desce lá, lascado. É, cruel. Lá em Passo Fundo, inclusive, eu estava no hotel com os corredores lá que não me conheciam. E eu falei, cara, eu vou fazer 1,9 e vou ficar entre os 5. Meu objetivo é ficar entre os 5 hoje. Esse é o meu objetivo. Falei para eles assim. E porque tem a premiação em dinheiro que é boa até o quinto lugar. E aí os caras falaram, olharam para mim desconfiado, assim, cara, mas é difícil correr 1,9, ficar entre os 5 aqui, cara. Cara, olha, não é fácil. E eles riram, assim, mas quase que riram de mim, né, velho? Esse cara é louco, né? Mas, cara, eu sabia que eu tava correndo isso, né? Então não era nenhuma Sim. lucidez, alucinação, né?
Tava bem lúcido. Tu ia E aí, executar o que tu estava treinando, né? às vezes acontecia um imprevisto no dia, não tá bem, né? Mas eu tava muito focado, assim, era um cara muito focado, sempre fui muito focado ali. E aí, tá, beleza, eu corri lá 1:09, e nisso aí eu acho que logo depois disso, ou antes disso, não, foi em 2010 a prova lá na Sojipa. Naquele ano ali eu estava fazendo tiro na pista, eu fazia um polimento uma semana antes, ali, uns 4 dias antes da prova, eu diminuí o volume de treino, eu estava correndo num volume, vamos dizer, sei lá, 18 quilômetros por semana. Né? Eu geralmente não corria mais que 20 por semana, 20 quilômetros por dia, eu não corria mais que 20 por dia. Treinava 2 turnos, corria na média de 15 a 18 quilômetros por dia. A média de 100 a 120 quilômetros por semana. E aí, cara, quando chegava no dia da prova, se eu estava focado, queria correr bem naquela prova, eu já diminuía o volume. Eu corria tipo 80 no máximo, 70 quilômetros naquela semana. E aí eu já diminuía o volume de treino e não fazia treino muito desgastante. Eu ia para a pista e fazia tiro de 200 e tiro de 400. Eu dava um intervalo maior porque o meu objetivo era elevar o meu limiar anaeróbico lá para cima, né? Fazer o coração trabalhar assim, dar uma soltada na perna, né? E Sim. aí eu fazia isso, e sempre dava certo. Quando eu planejava direitinho, fazia um polimento na pista, uns tirinhos de 200, de 400, 300. E aí eu vi que eu estava fazendo tiro de 200 para 30, 31, 29, 28, né, nessa média. E eu estava fazendo 400 ali, 10, 12 tiros de 400 com intervalo de 1 minuto. Eu fazia na média de 1,5 a 1,1. O último tiro eu sempre fazia mais forte, né? E aí cara, eu tô bem, tô correndo 14 alto. Eu pensei assim, ó, vou lá e vou. Aí o Tauro me mandou antes disso, antes de eu fazer isso aí, o Tauro tinha mandado um convite para participar dessa prova, que era para o pessoal, os melhores do Rio Grande do Sul, que tinha uma prova com dinheiro. Aí eu foquei e fiz esse treino. Aí chegou lá no dia, naquele dia, cara, eu podia ter corrido mais rápido. Mas como era uma prova, eu estava meio duro, sem grana, né? E tinha prêmio em dinheiro, não era. Cara, nunca tinha acontecido ter uma prova de pista com premiação em dinheiro, nunca. Foi a primeira e única vez até hoje que eu vi, né? E eu pensei, cara, aí eu vou uma oportunidade ali de ganhar uns trocos, né? Para ajudar a Sim. pagar as contas. Sim. E, Galera, aqui, e aí, aqui Daniel, só pra galera que tá entrando aí, ó, e Marcelão, um abraço pro Marcelo lá de Rio Grande. O Dani tá contando da história da prova de 2010, quando ele correu abaixo de 15 minutos, os 5.000 metros, que foi dentro a corrida da Sojipa, uma corrida muito tradicional. A corrida da Sojipa, a corrida de rua da Sojipa. E a prova aconteceu no término da corrida de rua, aconteceu a prova de pista, com os principais corredores do Rio Grande do Sul na época. Foi um evento espetacular, porque pegou todo o público da corrida de rua para assistir a prova da pista. Foi algo sensacional, algo histórico no Rio Grande do Sul. Foi uma sacada, uma ideia, até do Felipe, da Grupo, hein? Foi espetacular. Quem teve a oportunidade, o atleta que teve a oportunidade de participar daquele evento, participou de um evento assim de uma grandiosidade absurda, espetacular, porque no Rio Grande do Sul ou qualquer outro lugar é muito difícil ter um público, né? 3.000 pessoas assistindo uma corrida é algo que não, né? Não é futebol, não, é muito difícil. Então foi sensacional. aquele dia foi louco mesmo, cara. Foi um evento assim fora do normal, tanto que não teve mais, né? Foi o único ali. A grande sacada aí, mérito do Felipe, que naquela época coordenava ali o atletismo, estava patrocinando o atletismo na Sojipa. Foi isso aí, o pessoal os amadores, a maioria, a galera, o povão ali, ó, que estava ali em peso, 3.000 pessoas participando de uma corrida tradicional do clube de atletismo, o clube mais tradicional da capital, do Rio Grande do Sul. E aí tu vai correr uma prova de 5.000, cara. Isso é valorizar o atleta, cara. Vou dizer assim, ó, Foi qualquer atleta. espetacular. E ali, cara, ali a gente sentiu aquela energia, sabe? Aquela galera toda em cima da pista, assim, ó. E tu Eu sabe, tô Dani, que correndo. aquele foi muito similar a eventos nesses moldes, acontece muito nos Estados Unidos, das pessoas poderem assistir a prova de dentro da pista. Porque É. ficou a raia 1, 2, 3 e 4 ficou isolada, mas da raia 5 para fora as pessoas estavam dentro da pista. Então tava sensacional, né? Cara, foi de tirar o chapéu. Ali foi uma prova sensacional, fantástico. Que tu corria assim e tinha aquela energia, aquele povão gritando, torcendo, sabe? Isso nunca tinha tido. A gente ia para um estadual adulto, tu ia lá e só tinha os atletas. Era o pessoal da equipe, os treinadores e os atletas. Não tinha ninguém lá torcendo por ti, batendo palma, incentivando, gritando, entendeu? Não tinha. Aí tu vai para uma prova dessa que tá aquela galera toda, velho. Meu, cara, foi um negócio de arrepiar, assim, cara. Muito legal. Inesquecível aquela prova. Né? E Dani, aí, assim, daí
Daí tu chega ali, tu entra pro teu aquecimento, aí tu olha pro lado, Claudir Rodrigues aquecendo, Tauro Bonorino, Adelar Scheller, Dalvânia dos Santos, Paulo Castanhetti, dentre outros, né? A maioria dos corredores do Rio Grande do Sul ali. E aí tu pensa, pô, hoje vai sair um sub-15. Não, ali, cara, eu já sabia que eu ia correr abaixo de 15. Eu já tinha certeza, sabe? Eu sabia disso. Só que se tornou uma prova que eu acabo no meio da. Vocês saíram muito forte, vocês são loucos, né, velho? Vocês saíram a 2,47 no primeiro mil, assim. E eu, cara, eu nunca gostei de sair muito forte, sempre gostei de forçar no final. E tanto foi isso que eu fiz, né? E aí vocês já saíram a 2,48, 2,47, velho. Assim, esses caras são doidos, meu. E é tu lá na frente puxando o primeiro mil, né? Pra variar, né? O famoso pace inexplicável, né? Eu pensei, pá, os caras vão correr pra 13,40, né? Desse jeito, né? E eu, não, 13,40 é demais pra mim, né? Vou ficar aqui, né? Isso não tem como fazer. Só se eu nascer de novo, eu pensei. E aí vocês foram pra pancada ali, eu pensei, tal, eu ouvi no aquecimento. Tal Luiz Fernando, tal Dalvani, tal Tauro, tal Castanhete, tal Adelar. Tava, cara, tinha uma gurizada ali do meio fundo também. Alisson, todo mundo, né? O Saulo, tava o Medeiros. Cara, se eu não me engano, o Medeiros tinha corrida rústica e foi correr os 5.000. Então ele tava ali só para cumprir tabela, se eu não me engano. Não tenho certeza. Mas naquela época o Medeiros ainda estava em processo de evolução ali. E aí tinha também o Kleber. Tinha uma galera, sei que estavam uns monstros ali. Mas o pessoal daquela época era ali, ó, Luiz Fernando, Dalvani, Tauro. Eu não sei se o Glenn, eu acho que não tava, né? O Glenn não tava em Santa Catarina. Tava o Claudir, tava o Alisson também. Puto, o Alisson tava bem. E aí, cara, e vocês foram pra pancada e eu fiquei ali, ó, só assistindo. Pensei, cara, isso aí, cara, alguém vai quebrar nessa parada aí. E aí acabou se tornando uma prova tática, né? Eu acabei ficando esperando ali. Aí eu sei que naquela prova o Dalvani e o Claudir abandonaram. E aí abandonou mais 2, 3 e quando veio eu tava em terceiro. Aí quando veio saiu mais um, eu tava em segundo e tu tava lá em primeiro. Eu pensei, cara, eu vou manter aqui, cara, agora o negócio é garantir o prêmio em segundo lugar, né? E aí acabou, cara, que eu fiquei ali naquela administrando e eu podia ter corrido pelo menos uns 10 segundos mais rápido. Não ia sair muito mais que isso, mas uns 14,50, 14,48 eu faria, se eu fosse no limite mesmo. Mas acabou que eu me acovardei e administrei a prova, né? E para fazer marca, tu tem que ir do início ao fim, o couro tem que comer, né? Foi sensacional. Ali o Renan perguntou ali o que é uma corrida rústica. Essa prova que o Daniel tá falando, na verdade, era uma corrida de rua. Ela era uma corrida de rua, né? A corrida de aniversário da Sojipa. E ao final da corrida teve essa prova de pista. Então foi um dia espetacular ali. E aí tu cravou 14,59, Dani. 14,59,9. Os caras não podia baixar mais um segundo, né, cara? Aí eu me lembro até que eu passei o Tauro na chegada, assim. O Tauro tava em terceiro, e aí nos últimos 200 ele me passou, e eu fiquei ali. Ele me passou, assim, até pensei, deixa ele passar. Nos últimos 100 eu dou o tiro. E aí eu dei um tiro, passei o Tauro e fiquei em segundo, né? Aí eu me lembro que eu cheguei numa arrancada assim contra o Tauro. Acho que foi uma das poucas vezes, eu acho que foi a única vez que eu consegui ganhar do Tauro na minha vida. Eu acho que foi a única vez que eu ganhei do Tauro, cara. O Tauro era desgraçado, corria. Sensacional, cara. É muita história. Galera, a gente está conversando aqui com nosso amigo, grande atleta Daniel da Silva. Tá aí o Tigre entrando, Kelly, um abraço pessoal. Desejar um feliz Dia do Trabalhador aí para todos. Dani, seguindo na nossa linha do tempo, eu quero que tu fale também, falou do teu sub-15 lá no ano de 2010, né? E depois eu quero que tu fale também da tua maratona. Tu foi te aventurar na maratona e conquistou um grande resultado na maratona, né? Porque 2 horas e 33 na maratona, mas tu tinha em mente correr um pouco menos que isso. Cara, como é que foi pra ti ali a prova de maratona? Falou assim, pô, vou me aventurar nessa distância. Já corri 1,9 na meia, já corri aí um sub-15, vou lá ver qual é que é da maratona. Vou dar uma de Luiz Fernando lá, que corre dos 100 metros até a maratona. O Luiz Fernando é o atleta mais versátil do Rio Grande do Sul. De 50 metros até a 50 quilômetros. O homem não arrepia pra nada, né, meu? O cara é doido, velho. Nós estamos aí com uma lenda, né, meu? Olha assim, ó.
Cara, na verdade, eu fiz o caminho inverso. Eu corri a maratona antes da meia, antes desses 5.000 sub-15, tudo, antes de tudo. Porque assim, eu tava treinando ali em 2009, né? E eu acho que o corpo já tava pedindo um pouco mais de quilometragem. E aí eu comentei com o treinador naquela época, o coordenador, não era meu treinador na época, mas era coordenador do atletismo aqui na Unisc, o Jorge Peçanha. E eu falei que, que legal, maratona, eu queria um dia participar da maratona. E aí ele já me botou pilha, né, cara? Mas vai correr lá, que eu pago a tua inscrição, que eu subo o dinheiro da passagem. Eu pensei, sério, professor? Mas eu nunca corri nem meia, né? Isso era lá em junho, maio de 2009, maio de 2009. E eu pensei, não, mas não tem, não, mas vai. Aí ele comentou um negócio do Adelar que eu não esqueço até hoje. Ele falou assim, mas o Adelar correu a maratona pela primeira vez com hepatite e fez 2h20 e pouco. Aí eu pensei, e se tu tá são, tá saudável, tu vai fazer 2h30 lá, tranquilo, ele falou. E eu, professor, mas eu nunca treinei, mas vai lá para ver qual é que é. Aí eu me inscrevi e fui. A Unisc pagou para mim, lá patrocinou, e eu fui para ver qual é que era, entendeu? Mas eu me quebrei, cara. Ali eu, tipo, criei um trauma na maratona por causa daquilo ali. Porque eu nunca tinha treinado para maratona. A maior distância que eu tinha feito até então, eu acho que foi 15 quilômetros. O longão que eu fazia no sábado era de 15 a 18 quilômetros. Não passava de 20, nunca passou de 20 quilômetros. Aí tu imagina tu correr uma maratona sem nunca ter feito um longão de 20, um longão de 30, entendeu? Tu não tá preparado para correr a maratona. E com apenas 3 anos de treino, né? Que eu tinha começado em 2006. E aí eu fui pra tal da maratona, cara. E aí eu me lembro que eu corri junto contigo, até a meia maratona, até os 27 eu tava junto contigo. Tava eu, um cara da Bahia lá, tava o Kleber lá de Lajeado, e nós tava ali correndo e batendo papo, né? Porque, tipo, nós tava andando a 3h30, só que 3h30 para nós era uma rodagemzinha, entendeu? Até porque tu já corria bem as distâncias mais curtas, mas tu não tinha a preparação específica para correr a maratona, então... Não, aí foi pra vala, né, cara? E aí, cara, era muito fácil mesmo tu correr ali a 3h30 para quem andava 3h04, 3h05, 10.000, né? 3h08 no máximo. Então, era tranquilo, tava confortável. Só que quando chegou no quilômetro 20 e pouco ali, eu paguei o preço, né? E aí eu cansei, né, cara? Não aguentei mais o ritmo. Passei para 1h11 a meia com vocês. E aí depois, na segunda metade, eu até cheguei a sentar no cordão da calçada. Se vocês forem embora, eu falei pro Kleber, ó, vão embora porque eu já era, velho, não aguento mais. E aí eu sentei assim no cordão da calçada, peguei um gelzinho, tomei um gelzinho com água, um Gatorade, e eu pensei, cara, eu vou voltar caminhando. Eu já tava lá, não sei aonde, né, cara, longe. Cara, eu vou voltar trotando. E aí eu fui trotando, aí fiz a segunda meia, eu fiz para 1h20, 1h21, 1h22, né? E aí deu 2h33, né? Andando a 4 por quilômetro, trotando. Assim mesmo chegou, concluiu a prova com um tempo espetacular, né? Mas é muito sofrimento, né? Sem o treinamento específico é muito sofrimento, né? Cara, eu cheguei, fui direto para a cadeira de roda. Apareceu até na TV eu chegando para a cadeira de roda da Unimed. E eu não conseguia erguer minha perna uma semana, eu não conseguia nem pisar no chão, cara. Eu não conseguia nem equilibrar minha perna, destruiu, cara, podia ter me lesionado assim, feio. E aí ali acendeu um alerta, maratona nunca mais. E eu só fui pensar em maratona de novo em 2012, né? Mas acabei não correndo, porque aí eu me tornei locutor e tal, e acabei priorizando a locução, né? Dani, agora tocou num ponto que seria já o próximo tópico. A tua transição aí, nessa parte de locução, como que começa, como que tu percebe que tu tem esse talento, né, essa predisposição, se tu admirava alguém que fazia as locuções e falou, como é que foi a oportunidade de começar com esse tipo de trabalho nas provas? Meu, cara, assim, eu sempre tive essa facilidade, assim, né? Eu nunca fui um cara muito extrovertido, brincalhão, assim, quer dizer, eu sou para quem é íntimo meu, né? Mas não sou um cara, assim, totalmente aberto, né? Mas uma vez eu tive uma experiência numa rádio, que eu fui trabalhar como voluntário, eu me machuquei, e aí eu não conseguia caminhar, e aí eu pensei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa para passar o tempo, assim. E aí eu me ofereci para trabalhar numa rádio comunitária. Aí eu trabalhei lá, fiz um programa das 11 da 1h da manhã. Aí eu trabalhei de graça, não ganhei nada lá, mas eu tive essa primeira experiência com a comunicação. Ali eu vi que eu tinha talento para coisa, né? E eu fazia personagens, eu fazia tipo um ventríloco, assim, né? Um monólogo, fazia vários personagens, era muito louco, assim. E as pessoas até acreditavam que na rádio tinha eu e mais outras pessoas lá, que tinha os convidados, que os personagens que eu inventava eram pessoas mesmo, tinha gente que ia lá para olhar, né?
De tão bem que eu fazia o negócio, né, cara? E aí, cara, e ali eu voltei para Santa Cruz e eu não tive mais contato com o rádio, né? Porque não, eu não era profissional do rádio, eu fiz um trabalho voluntário na comunitária, assim, lá na Encruzilhada. E voltei, depois que eu curei a lesão, voltei e vim fazer faculdade de Educação Física aqui em Santa Cruz. E aí comecei a correr e nisso, uma vez o Jorge Peçanha fez uma competição de atletismo aqui municipal, na pista de atletismo no municipal aqui. E aí nós, como atletas da equipe, fomos ajudar na organização para o pessoal da comunidade participar. E aí tinha uma caixinha de som, e aí a gurizada não sabia fazer a chamada dos atletas lá. E aí lá o pessoal ficava, gaguejava, se atrapalhava todo, e eu falei, professor, eu já trabalhei numa rádio lá, e eu tô acostumado, eu já sei como é que se faz. Deixa comigo. E aí eu assumi ali, e ele falou assim, ah, mas tu é bom nisso, Daniel? Cara, tu vai ser o locutor hoje do evento. E aí eu fiquei, cara. E aí teve uma rústica lá, ele me indicou para a rústica, né? Tudo de graça, não ganhava nada. E aí depois, com o tempo, eu acabei sendo indicado para fazer uma locução numa corrida da corrida dos carteiros. O Jorge Peçanha foi o meu padrinho, assim, na questão da locução. Ele que me colocou no mundo da locução ali, primeiro. Ele descobriu e reconheceu o meu talento ali, até porque ele fazia isso de vez em quando, né? Então ele era bom nisso também. E aí ele pegou e me indicou. E aí eu vim fazer a corrida dos fui fazer a corrida dos carteiros em Porto Alegre. E aí depois o Paulo Silva me convidou para fazer a locução da meia maratona do Corpa, que tu correu até. Eu acho que tu fez 1:08 nessa meia. Eu me lembro lá que tu correu, o Dalvani correu. Eu estava lá na locução, foi a primeira prova assim que eu fiz com o Paulo Silva, que virou um cara assim que me contratou direto para a maratona de Porto Alegre, né? E eu não parei mais, cara. Depois daí eu comecei troquei a corrida praticamente competitiva pela locução, né? Porque se tornou um processo natural para mim, né? Sim, sim, sim. E, pô, e as locuções do Daniel aí, pra galera que não conhece, um grande locutor aí, é a voz da Maratona de Porto Alegre, das últimas edições. Eu tive aí o privilégio tanto de competir com o cara, quanto de estar nas locuções em algumas das minhas vitórias, ou provas que eu fui bem, e manda muito bem mesmo, cara. A tua locução ali não é o fato do cara falar assim, bom, vou colocar meu amigo lá para quebrar o galho dele. O cara, o cara é bom mesmo, cara, porque a gente acaba participando de muitos eventos, né? Então às vezes a gente nem se dá por conta que tem alguém na locução, porque é algo tão natural, né? Mas às vezes tu percebe que uns não mandam tão bem e tal, tudo mais, mas o cara realmente manda muito bem na locução. Daniel, vou te colocar uma saia justa agora. Eu quero que tu improvise aí a locução do Daniel vencendo a maratona de Porto Alegre. Ah, verdade. Mas Te isso coloquei. não foi então você foi de bicicleta. Não, quero que tu improvise aí a tua chegada, vencendo o peito na faixa da maratona de Porto Alegre. Ai, ai. Cara, até vou te dar um tempo aí, 2h20, tá? Um tempo bom pra tu vencer a maratona. não. Aí vamos mentir demais pro pessoal, né, cara? Meu, Dani, olha aqui, ó. Chegamos na locução. Como começou, né, esse processo. Agora eu quero que tu fale o que despertou, né? Cara, vou fazer uma maratona. Vou organizar uma maratona. Santa Cruz. Que todo mundo falou, pô, o cara é louco, o cara tá maluco. Botei do papel até o evento lá, até o tiro de largada. Conta um pouco pra galera como é que foi esse processo aí. Pra quem não sabe, galera, o Daniel é o organizador da Maratona de Santa Cruz do Sul, aí, que foi um sucesso na sua primeira edição. Ano que vem vai vir a segunda edição, que aí, ó, eu vou voltar a correr maratona pra correr essa maratona aí, cara. Tu tá convidado, hein? A tua inscrição é cortesia do evento. Olha aí, que maravilha. Vai ter que vir agora, tá obrigado. Meu, cara, assim, ó, quando eu corria, quando eu treinava, o pessoal dizia, que eu era muito focado, que era muito doido, né? Eu praticamente não tinha vida social. Eu sempre fui muito focado. Se eu botar uma coisa na cabeça, eu sou muito teimoso. Eu pego e vou lá e, cara, se alguém me disser que eu não posso fazer, cara, aí piorou. Aí tu tá botando fogo, entendeu? E aí, cara, disseram que eu não ia ser um grande corredor, que eu era muito limitado e debochavam de mim quando eu comecei a correr. E eu levei pro lado pessoal, cara. Eu pensei, cara, que era meio gordinho. Cara, eu pensei, cara, isso aí agora virou pessoal. Agora eu vou esfregar na cara deles, né? Eu pensei, cara, agora vai ter que ser assim, né? E aí eu levei pro lado pessoal, cara. Eu fui às últimas consequências praticamente fiz de tudo, cara, assim, fisicamente, tudo limpo, né? Não usei nada de
nada ilícito, né, cara? Tudo no arroz e feijão, tudo no peito. E aí, então, não foi tudo, não vale tudo, não. A gente não vale tudo para mostrar as coisas para os outros. Hoje em dia, mais maduro, eu já não sou tanto assim, né? Mas eu era muito competitivo. E aí, cara, eu fiz tudo aquilo que eu pude, né? E tive o reconhecimento pessoal. O pessoal hoje me reconhece aí como um dos, né, dos menos pangarés daquela época ali, né? Então, tive o privilégio de dividir pódio contigo, com o Claudir. Isso para mim é uma honra aí, cara. E poder, de um cara desacreditado, chegar a um pódio com vocês, meu, isso para mim já foi pago. Já se pagou e eu consegui provar que realmente eu tinha condições, entendeu? Não podia ser um atleta olímpico, talvez, claro, pela idade que eu comecei, a certas circunstâncias, não tinha estrutura nem base para isso, mas consegui fazer o meu melhor, entendeu? Então a gente tenta, a gente mira na lua e às vezes não acerta a lua, né? Sim. Acaba pegando um morro ali e sobe o Everest, tá bom. E aí foi isso que aconteceu comigo. E aí na maratona, cara, quando eu parei de competir, eu corri a última maratona, foi em Punta del Este, né? Que eu fiz, eu vou correr essa rústica, essa maratona. Aí eu treinei para maratona, fiz 2:39, né? Já com, eu estava com 37 anos, já tinha parado de competir praticamente. E aí um grupo de corrida aqui, né, no qual eu estava na frente aqui na cidade, a gente foi ali com uma agência de viagem, fomos lá, eu participei e fiquei em quarto no geral até. Corri bem até para as condições. E eu treinei para essa maratona aqui em Santa Cruz, dentro da cidade, de noite, né? E aí eu fiz esse percurso da maratona de Santa Cruz depois. E durante os treinamentos, longão de 30 quilômetros, eu comecei a imaginar assim, cara, mas por aqui, isso aqui dá um baita percurso de uma maratona. E aí eu começou a vir a ideia na minha cabeça, em 2017. E aí eu estava pensando em fazer a meia primeiro. E aí mais um outro organizador aqui na cidade criou a meia de Santa Cruz, antes de mim, né? Senão eu teria feito a meia antes para depois lançar a maratona. E aí, para não, né, parecer que eu estava querendo fazer plágio, eu não fiz a meia, né? Não coloquei a meia na prática. E aí eu pensei, cara, vai ter que ser a maratona. Eu vou ter que fazer isso aí. Mas quando eu pensei em tudo que eu ia ter que fazer, que ia ter que mobilizar para realizar uma maratona sem grana, sabe? Só com dinheiro de inscrição e com meia dúzia de patrocínio, como foi o meu caso, Um grande cara, desafio, né? já dava um arrepio, já nem dormia de noite, né, cara? E eu passava a noite, às vezes, bolando, pensando, usando a cabeça, queimando o miolo e pensando em coisas para, né, usando a criatividade para tentar resolver problemas. E aí eu consegui criar soluções, entendeu? Que acabaram sendo o diferencial do evento, né? E o evento se tornou um sucesso, né? Mas eu comecei com a ideia no treinamento, fazendo um longão para a Maratona de Punta, lá em 2017. E ali eu tive a ideia e só em 2019 eu coloquei na prática. Aí eu lancei o evento no Facebook e pensei, cara, eu vou peitar. O que eu vou perder? Eu pensei assim, ó, cara, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? Mas eu quero ter a satisfação de fazer a primeira maratona em Santa Cruz. Eu quero Sim. fazer esse evento. Eu acho que a cidade tem condições de fazer. Ah, a gente não tem grana, é a primeira maratona, beleza. Aí eu fui pedir ajuda para todo mundo, comecei a bolar esquema, ideias mirabolantes, sabe? E o pessoal gostou e caiu na graça da galera que o pessoal ajudou, sabe? Foi uma maratona comunitária, assim, sabe? O pessoal aqui abraçou, vestiu a camisa e foi um evento que até hoje é reconhecido, né? Diferenciado até, inclusive, a outras maratonas, se comparado a outras maratonas, por causa do calor humano, não pela estrutura, pela premiação, que não tinha prêmio em dinheiro, não vamos dizer assim, pela qualidade do pórtico, sabe, essa questão estrutural, estética, não tinha. Sim. Mas a gente tinha um calor humano absurdo, entendeu? Porque eu uni a comunidade aqui local e coloquei eles imbuídos desse espírito, entendeu? De fazer a maratona na cidade. E o pessoal vestiu a camisa e foi lá trabalhar voluntariamente, entendeu? E fez um evento fantástico, cara. Tu envolveu a comunidade para eles também se apropriar, eles se sentirem também organizadores do evento. Sensacional. Exato. Eu falei, enfatizei o tempo inteiro assim, ó, pessoal, isso não é a minha maratona, não é a maratona do fulano, do ciclano, essa é a nossa maratona. Esse foi o discurso que eu usei. E foi muito convincente, muito perspicaz, né? Porque o pessoal pegou assim, e vestiu a camisa e foi, entendeu? E, cara, e essas pessoas que ajudaram no evento foi o grande diferencial do evento. E se tirar elas e botar dinheiro, só pagar pessoas pagas lá e tudo, não vai ter a mesma graça, vai ficar uma coisa fria, entendeu? Então, cara, o grande diferencial foi o calor humano, foi a comunidade aquela coisa simples, né? Estrutura simples, pessoas simples na rua,
fazendo um papel importantíssimo e acabou contribuindo para com o esporte, com a história do atletismo gaúcho, porque foi mais uma maratona entrando para o calendário do Rio Grande do Sul, né? Sensacional. Dani, quero te agradecer pelo bate-papo aí, cara, por tu disponibilizar um pouco do teu tempo, né, para contar um pouco da história pra galera. E nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador aí, foi uma satisfação conversar contigo, porque tu é um exemplo de cara trabalhador, cara, tanto na parte esportiva quanto na parte profissional. Foi uma imensa honra, cara, dividir pódios contigo aí, né, cara? Participar de provas que tu estava na locução. Então, nesse dia 1º de maio, pra mim, na minha opinião, tu foi o cara perfeito pra gente trocar essa ideia, cara. Quero te agradecer aí, tu disponibilizar um pouco do teu tempo. Tá fechando aqui a nossa 1 hora, passa muito rápido, teria aí mais muita coisa pra gente conversar. Mas, cara, muito obrigado por aceitar o convite aí, meu velho. Eu que agradeço aí, cara. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. Foi uma grande honra ser o primeiro convidado da live. Ah, tá louco. Eu tô me achando agora, né? E aí, essa série de lives aí, galera, daqui a 15 dias, eu vou trazer mais um convidado aí. Ainda bem que é na velocidade do Luz, né? Ainda bem que não é na velocidade do Bolt. Valeu, galera. Um bom final de semana, um bom feriado pra todo mundo aí. Se cuidem, sigam firme nos treinos. Dani, aquele abraço. Valeu, obrigado, Luiz. Abração. Acabou a live?